Bom dia, nós tínhamos parado na nossa última aula. Nós estávamos trabalhando questão relacionada a regras constitucionais sobre servidores públicos, né? E, em relação a esse tema, nós já vimos a questão do ingresso na estrutura da administração, regra geral, exceções, concurso, nomeação, posse, a entrada no efetivo exercício das atribuições. Trabalhamos também com a questão relacionada ao estágio probatório, dando sequência, né, àquilo que nós já tínhamos visto anteriormente, e estávamos trabalhando o problema da acumulação, né? E em relação à acumulação de cargos e empregos dentro da administração, nós vimos que a regra geral, na forma do artigo 37, o inciso 16 da Constituição, ela proíbe a acumulação. Isso aqui a gente já tinha visto. Bom, na sequência, nós observamos que a Constituição, para evitar interpretações criativas, ela estendeu essa regra geral, que no inciso 16 aparecia para cargos dentro da administração, estendeu para empregos, funções na administração direta e indireta. Portanto, apanhando todos aqueles que se encontravam dentro da administração. Nós vimos que a questão da acumulação, ela se configura a partir do instante em que alguém, óbvio, passa a acumular 2 cargos ou empregos. Ótimo, é óbvio, muito bom. Mas que momento é esse? A partir da posse. Não a partir da nomeação, mas a partir da posse. E vimos ainda que a sanção prevista para aqueles que forem pegos acumulando de forma ilegal cargos e empregos dentro da administração, a sanção é a demissão, né? Pois bem, fechamos a última aula, começando a trabalhar com as exceções, aquelas circunstâncias em que a Constituição admite esta acumulação. E o início se deu através da análise dos pré-requisitos. Os 2 pré-requisitos aparecem no artigo 37, o inciso 16 da Constituição. Lá está dito, para que alguém possa cogitar de acumulação, tem que existir compatibilidade de horários e o resultado financeiro dessa acumulação não pode ultrapassar o que ganham os ministros do Supremo Tribunal Federal, que é exatamente o teto de remuneração dentro da administração pública. Artigo 37, o inciso 11. Comentei com vocês, encerrando a aula passada, que se um desses 2 pré-requisitos não estiver preenchido, a acumulação não poderá ocorrer. Agora, se os 2 estiverem preenchidos, então aí a Constituição diz que a acumulação só poderá ocorrer numa das hipóteses por ela relacionadas, tá? Então, aqui já temos um detalhe importante. O legislador infraconstitucional não pode ampliar as hipóteses de acumulação que aparecem dentro da Constituição. Não dá. Só aquelas que a Constituição expressamente estabeleceu. Ótimo. A propósito, que hipóteses são essas? Então vamos lá. Essas hipóteses aqui de acumulação, elas aparecem inicialmente no artigo 37, o próprio inciso 16 da Constituição. Então, o próprio artigo 37, o inciso 16, e são 3, né? E não me perguntem por quê, mas é uma constatação, né? Via de regra que o examinador adora perguntar sobre essas hipóteses em testes de múltipla escolha. Então, vamos lá. São 3 situações que aparecem aqui. A primeira, 2 cargos de professor. Tá? 2 cargos de professor. Logo, para que um professor possa acumular com outro cargo de professor dentro da administração pública, tem que existir compatibilidade de horários,
e o segundo requisito causou um pânico na carreira, né? O resultado da acumulação não pode ultrapassar o que ganham os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? É um requisito utópico, mas está aí na Constituição, cumpra-se, né? Aliás, poderia-se dizer o seguinte até para ajudá-los a lembrar. Exatamente porque a remuneração é paga, não é, aos professores não é aquela dos sonhos, exatamente por isso, muito pelo contrário, é que a Constituição abriu a possibilidade de acumulação de cargos aqui em relação a eles, tá? A segunda hipótese, de professor, então outra vez aparece a história do magistério, de professor, um cargo de professor, com outro técnico científico. Tá? Então, de professor com outro técnico científico. Tá? E aqui é a válvula de escape que aparece, porque a Constituição ela não definiu o que vem a ser esse cargo técnico científico. Mas o que doutrina e jurisprudência têm entendido, e acredito de uma forma correta, é que esse cargo técnico científico tem que estar ligado à área de magistério, né? Senão não faria o menor sentido a previsão constitucional, né? Então, por exemplo, o indivíduo dá aula pela manhã e à tarde ele é diretor numa escola, cargo técnico, ou ele dá aula pela manhã e à tarde ele é pesquisador numa determinada instituição, mas ligado à área de ensino. Então, cargo técnico científico, ok? A terceira e última situação prevista aí no inciso 16 do artigo 37 é aquela que envolve, né, dois cargos ou empregos privativos, então estou repetindo aí, dois cargos ou empregos privativos de profissionais da área da saúde, tá? Dois cargos ou empregos privativos de profissionais da área da saúde com profissões regulamentadas. Repito, dois cargos ou empregos privativos de profissionais da área da saúde com profissões regulamentadas. Cuidado com essa última situação aqui, do inciso 16, não por uma eventual dificuldade que ela traga para ser entendida, porque ela não traz dificuldade. É porque, das três, foi a única objeto de alteração por emenda constitucional já. E aqui, normalmente eu não faria isso, mas por conta da alteração por emenda, eu mostro para vocês, para que não caiam do cavalo em teste de múltipla escolha, qual era a redação anterior à emenda 34. Tá? Então você anotou agora que a redação atual aponta para cargos ou empregos e privativos de profissionais da área da saúde. Como é que era antes? Antes a redação apontava para cargo só e privativo de médico. Tá? Então antes a possibilidade de acumulação era só para cargos privativos de médicos. Era muito mais restritiva. Hoje, fala em cargo ou emprego, ponto 1. E ponto 2, não privativo de médico, mas de profissional da área da saúde, tá? Com profissão regulamentada. Hoje, por exemplo, o enfermeiro tranquilamente pode acumular. Antes não podia, era só o médico, tá? E conhecer como era a redação anterior, importante para você, repito, teste de múltipla escolha, porque com muita frequência a gente tem visto o examinador induzir você a erro falando em cargo privativo de médico, quando a redação atual não aponta para isso, tá? Bom, agora, fora dessas hipóteses que estão aí no inciso 16 do artigo 37, aparece alguma outra? Aparece. Mas não foi dito que só a Constituição é que tem possibilidade de estabelecer essas hipóteses? Foi e confirma-se. Agora, eu não disse que todas as hipóteses de acumulação estão só nesse artigo 37, o inciso 16. Dou mais dois exemplos para vocês. Juiz.
Juiz pode acumular? Ele pode, né? Agora, desde que exista compatibilidade de horários. E a previsão em relação ao juiz aparece no artigo 95, o parágrafo único da Constituição, né? E aqui, claro, né, que juiz não pode dar aula à tarde, né? Porque à tarde é exatamente o período do dia onde as audiências se verificam, né, onde os julgamentos ocorrem. Lógico, claro que pontualmente, né, uma aula aqui, outra lá, desde que tenha um planejamento, não tem problema nenhum. O que não dá é para o juiz dar um curso durante um mês à tarde, todas as tardes. Por quê? Porque isso acaba comprometendo sua atividade principal, né? E aí não dá, ok? A mesma coisa a gente vai encontrar em relação aos membros do Ministério Público, na previsão estabelecida no artigo 128, o parágrafo 5º, o inciso 2 também da Constituição. Tá? Então, duas hipóteses a mais que autorizam a acumulação de cargos dentro da administração pública. Tá? Agora, alguém poderia perguntar, pô, mas eu conheço gente, juízes, promotores, que dão aula em mais de uma instituição de ensino. Então, aqui a resposta para essa pergunta. A Constituição, ela está regulando, não é, a possibilidade de acumulação dentro da administração pública. Não é? Então, em relação ao juiz, ela diz ao promotor também, pode acumular com uma instituição de ensino pública. O que faz fora da administração, se não comprometer a atividade principal, que é a magistratura, o Ministério Público, é o problema de cada integrante dessas carreiras. Problemas que a corregedoria vai resolver, tá certo? Bom, cada caso é um caso. Você tem juiz, por exemplo, ele declara para a corregedoria que ele dá aula todo dia. Quando? Todo dia, de manhã e à noite. Bom, partindo do pressuposto que a tarde ele está no fórum, a corregedoria pergunta como é que está a sua pauta, não é, de julgamento aí de processos. Ele pode dizer, ó, está rigorosamente em dia. Sei, como é que você faz? Sexta-feira à noite eu chego em casa, me tranco no escritório e só saio de lá segunda-feira. Vida pessoal, não tenho não senhor, né? Mas está absolutamente em dia. Problema de opção. No outro, ele dá aula todo dia, de manhã e à noite. E a pauta está rigorosamente atrasada. Já tem audiências marcadas até dezembro de 2012, só não marcou mais adiante porque não sabe se o mundo continua a existir depois dessa época, então não dá. Né? Então são circunstâncias que têm que ser analisadas caso a caso, ok? Bom, dentro desse contexto aqui, nós, para que possamos fechar a questão da acumulação, temos que trabalhar ainda com mais um outro item. Qual? Imagine, o indivíduo é servidor, ele titulariza um cargo dentro da administração, e aí? Aí ele resolve se candidatar a um mandato eletivo, né? A pergunta que se faz é, se ele conseguir êxito na eleição, ele pode acumular o cargo dele com o mandato que ele conquistou? Bom, então, em relação à acumulação que envolva mandatos eletivos, a resposta nos é dada pelo artigo 38 da Constituição. Então, lá no artigo 38, acumulação de cargos com mandatos eletivos. E no artigo 38, no seu inciso 1, a Constituição ela proíbe a acumulação de cargo com mandato eletivo federal, estadual ou distrital. Tá? Então, o artigo 38 proíbe a acumulação de cargo com mandato eletivo federal, estadual ou distrital. Não dá para acumular, e não dando para acumular, perceba que a regra geral, né, que a gente viu até agora, ela permanece aí. Tá. Que mandato ficou de lado? Mandato municipal. Bom, mandato municipal ficou de fora do inciso 1, talvez, por um reconhecimento da Constituição da
importância que os municípios têm dentro de uma federação enorme como a brasileira. Nós somos compostos basicamente por municípios, né? Mais de 5.500 municípios com enormes, estratosféricas diferenças entre cada um deles, né? A gente não vai comparar o município de São Paulo, o maior de todos, com o município de Borá, no interior de São Paulo, que não tem 1.000 habitantes, né? Então, exatamente em respeito a essas diferenças, foi que a Constituição, ela nos incisos 2 e 3, trabalhou essa história de acumulação de cargo com mandato municipal. E no inciso 2 do artigo 38, ela trabalha a questão relacionada aos municípios em relação a prefeito. Então, ela diz que o servidor que titulariza um cargo e que conquistou um mandato de prefeito, que ele não poderá acumular. Ponto. Certo? Não poderá acumular. Portanto, a regra geral permanece. Mas, aqui, a Constituição abriu uma tremenda de uma válvula de escape. Qual? Ela diz, não pode acumular, sendo-lhe permitido optar pela remuneração que lhe for mais conveniente. Por que abriu válvula de escape perigosa aqui? Né? Porque imagine a situação. Eu, por hipótese, nasci no município de Borá. 1.000 habitantes. Sei. E daí? Cresci, passei a minha vida toda lá, e aí eu tive que sair do município para concluir meus estudos aí superiores e tal. Ok. Hoje eu sou, por hipótese, um alto funcionário da Petrobras. E daí? Né? Consegui sucesso na minha vida profissional, estou lá no topo da carreira, e aí? E aí que eu não esqueço do município onde eu nasci, não esqueço das minhas origens, preciso fazer alguma coisa por Borá. E aí eu me candidato a prefeito. E aí? Eu ganho a eleição. E agora? Eu assumo a prefeitura, eu não posso acumular com o cargo que eu tenho na Petrobras. Mas a Constituição diz, é possível optar pela remuneração. Então, o que acontece? Eu assumo a prefeitura de Borá e recebo dos cofres da Petrobras. Ainda que transfiram a responsabilidade para o município, o valor da minha remuneração será superior. Por quê? Por hipótese, hein? O prefeito de Borá ganha 10.000 e eu, como funcionário da Petrobras, ganho 18. Então, obviamente, você vai optar pela remuneração que lhe diga mais respeito, que lhe atenda melhor os interesses. Só que aí vem a pergunta, e se em alguma oportunidade, porque eu mantenho um vínculo com a Petrobras, e se em alguma oportunidade tiver uma situação de conflito de interesses entre o município de Borá e a Petrobras? Essas são situações para se especular, mas para efeito de concurso, que é aquilo que está importando para você, guarde o artigo 38, inciso 2, ou seja, ele proíbe a acumulação, mas permite que se opte pela remuneração que atenda melhor aos interesses de quem não pode acumular aqui. Pois bem, e a última hipótese, inciso 3 do artigo 38, é aquela que envolve a possibilidade ou não de acumulação do cargo que você ocupa com o mandato de vereador. Município, portanto, ainda, âmbito municipal. E aqui, o que a Constituição diz? Bom, neste caso, ela abre uma dupla possibilidade. Qual a dupla possibilidade? Então ela diz o seguinte, divisor de águas que ela usou, a existência de compatibilidade de horários ou não, certo? Então, para acumular o cargo que ocupa com o de vereador, com mandato, vai ficar na dependência da existência ou não de compatibilidade de horários. Então, vamos lá. A primeira hipótese, tudo no inciso 3 do artigo 38. Aí a Constituição diz o seguinte, se não houver compatibilidade de horários, é a primeira hipótese. Se não houver compatibilidade de horários, não houver, ela diz, vale a regra prevista para prefeito, ou seja, não acumula
mas opta pela remuneração que lhe for mais conveniente. Então, se não houver, eu repito, compatibilidade de horários, não acumula, ou seja, vale a mesma regra prevista para prefeito e pode optar pela remuneração que lhe seja mais conveniente. Tá? Então, não acumula, mas opta pela remuneração que lhe seja mais conveniente. Legal. E se houver compatibilidade de horários, o critério é esse. Se houver compatibilidade de horários, então a Constituição, excepcionalmente, ela vai permitir essa acumulação. Tá? Então é a única situação envolvendo o mandato eletivo em que a Constituição irá permitir que essa acumulação ocorra. A única. Certo? Bom, dentro desse contexto aqui, né, alguém poderá perguntar, mas dá para cogitar na prática de acumulação? Ora, se a Constituição estabeleceu é porque é possível. E claro que dá, né? Porque, vejam, num legislativo como o de São Paulo, que em tese, a Câmara funciona todos os dias da semana e o dia inteiro, aí não dá para acumular. Né? Não existe a tal da compatibilidade de horários, em tese, tá bom. Agora, no município nanico de Borá, né? Em que a Câmara funciona 1, 2 vezes por semana, quiçá, né? E ainda em horários alternativos para não atrapalhar compromissos de terceiros, aí então a acumulação, a possibilidade de acumulação, ela passa a existir. Tá certo? Bom, então esses os detalhes envolvendo a acumulação de cargo com mandato eletivo. Como regra geral, a proibição permanece de acumular, excepcionalmente no caso de vereador, se houver compatibilidade de horários, a possibilidade vai se apresentar. Agora, para a gente encerrar de vez esse tema da acumulação, eu queria estabelecer algumas considerações, no sentido de mostrar para vocês o seguinte: por tudo que a gente viu até aqui, fica claro que essa história de acumulação, ela se restringe a cargos e empregos dentro da administração pública, certo? O que eu quero dizer com isso para vocês? O que o servidor faz fora da administração, se não houver incompatibilidade com o que ele faz lá dentro, e se não houver problemas quanto a horários, o problema é do servidor. A administração não pode ter nenhuma ingerência em relação à matéria. Por exemplo, se o indivíduo é juiz, é claro que ele não vai poder exercer nenhuma atividade fora da iniciativa privada, porque existe uma incompatibilidade entre a atividade externa e o que ele faz dentro da administração. É um exemplo, mas imagine um outro. Um indivíduo é técnico judiciário. O papel dele dentro da administração, ele trabalha no setor de informática, digitação de acórdãos e tal. Esse é o papel dele. Bom, jornada de trabalho que ele exerce, das 8 às 16, por hipótese. Legal. O indivíduo sai de lá, ele é um apaixonado por informática. Chega em casa, continua trabalhando com isso. O que ele faz? Ele conserta computadores, ele elabora programas de computador. E daí? Daí que o pessoal começa a fazer encomendas para ele. E à medida em que o tempo passa, o pessoal percebe que o cara é bom naquilo que faz. E o volume das encomendas começa a aumentar significativamente. Sei. Ele não cobrava no início, agora ele passou a cobrar. Sei. E com o passar do tempo, como as encomendas aumentam, ele passa a ganhar no que ele faz aí fora mais do que ele ganha dentro da administração. Pergunta, algum problema? Nenhum, porque veja, o que ele faz lá fora, ele conserta computador, elabora programa de computador, tem alguma incompatibilidade com o que ele faz lá dentro? Não. Né? Em termos de conteúdo, não tem. Outra, atrapalha a sua jornada de trabalho? De jeito nenhum. Ele é o primeiro a chegar e o último a sair. Ora,
Se em termos de conteúdo não atrapalha, e se em termos de horário ele é o primeiro a chegar e o último a sair, sorte dele. A administração não tem nenhuma ingerência aqui no que ele faz lá fora. Só, eu repito, se houver incompatibilidade quanto ao conteúdo das atividades e também incompatibilidade de horários, né? E a gente sabe que, por problemas de remuneração, muitas vezes, né, algumas carreiras dentro da administração optam por fazer ou exercer atividades fora, o bico fora, e a gente sabe que muitas vezes isso entra no problema da segurança pública, né? Desde que o policial faça lá fora não seja incompatível com o que ele faz dentro, né, e não atrapalhar jornada de trabalho, aí a administração não pode ter nenhuma ingerência em relação a isso. Tá? Então, são circunstâncias que devem ser observadas para o enfrentamento de questões dessa natureza em concurso. Tá? Bom, nesse sentido, a questão relacionada à acumulação encerrou por aqui, e ainda trabalhando com questões constitucionais sobre servidores públicos. Agora, então, nós avançamos, viramos a página, e a questão agora envolve o tema remuneração de servidores. Né? Então, agora, remuneração. Bom, em relação à remuneração de servidores, primeiro aspecto que deve ser enfrentado aqui é aquele que se refere aos sistemas de remuneração. E em relação aos sistemas de remuneração, desde a emenda 19 de 98, nós trabalhamos com dois sistemas. Aquele que se baseia no conceito de subsídio e aquele que se baseia no conceito de vencimentos no plural. Tá? Então, sistema de remuneração baseado no conceito de subsídio e aquele baseado no conceito de vencimentos no plural. Bom, qual a diferença importante em relação a eles? Então, vamos lá. Sistema de subsídio. Bem ou mal, para muitos mal, a Constituição definiu o subsídio no artigo 39, no seu parágrafo 4º. Então, artigo 39, parágrafo 4º, ela define subsídio da seguinte maneira: é a remuneração, então subsídio, é a remuneração paga em parcela única, então remuneração paga em parcela única, proibindo-se remuneração paga em parcela única, proibindo-se a percepção de qualquer tipo de vantagem. Tá? Então, remuneração paga em parcela única, proibindo-se a percepção de qualquer tipo de vantagem. E a Constituição, lá no finalzinho do parágrafo 4º do artigo 39, ela deu alguns exemplos, tais como gratificações, adicionais, prêmios, verbas de representação. Gratificações, adicionais, prêmios, verbas de representação. Tá, agora percebam, nessa parte final do parágrafo 4º, ao definir subsídio, a Constituição diz, proibindo-se a percepção de vantagens, tais como. Logo, é um elenco meramente exemplificativo. Qual é a ideia? Ela proibiu, essa é a característica básica desse sistema de remuneração, ela proibiu a percepção de vantagens. Dizendo de outra forma, quem é remunerado através de subsídio não
pode perceber vantagem de espécie alguma. Esta é a característica comum a este sistema de remuneração. Certo? Bom, a propósito, se essa é a característica comum, já entendi o que é o sistema de subsídio. O indivíduo é remunerado em parcela única e não pode receber nenhum tipo de vantagem, já entendi. Agora, quais são os destinatários desse sistema de remuneração? Ou seja, quem deve ser remunerado desta maneira? Bom, a Constituição, em relação aos destinatários, começa a trabalhar o tema no próprio artigo 39, o parágrafo 4º. Né? Então, lá ela diz que são remunerados através de subsídio aqueles que são membros de poder, então os membros de poder, os detentores de mandato eletivo, então membros de poder, detentores de mandato eletivo, depois ministros de Estado, membros de poder, detentores de mandato eletivo, ministros de Estado, secretários estaduais e municipais, membros de poder, detentores de mandato eletivo, ministros de Estado, secretários estaduais e municipais. Tá. Percebam que nesta lista inicial, basicamente aparecem agentes políticos. Né? Então, detentores de mandato eletivo, né? Então, parlamentares em geral, presidente, governadores, prefeitos, porque esses detêm mandato conquistado nas urnas. Você tem aqueles que têm mandato, mas não eletivo, ministros de Estado, secretários estaduais, secretários municipais. Né? E aqui, quando a Constituição fala em membros de poder, você vai ter que olhar com cuidado essa previsão, porque membros de poder são todos aqueles que estão dentro da administração. Então, aqueles que estão na ponta de cada um dos poderes. Presidente da República, presidente da Câmara, do Senado, ministros do Supremo Tribunal Federal. Certo? Bom, agora, magistrados, estão incluídos aí magistrados em geral? Estão sim. Ah, mas não aparece explicitamente no artigo 95, no artigo 39, o parágrafo 4º, é verdade. Mas, em relação aos magistrados, se você tiver com a Constituição aí na mão, dê uma olhada no artigo 95. O artigo 95, ele trabalha com as garantias da magistratura. Né? E ao trabalhar com as garantias da magistratura, então ele fala em vitaliciedade, na primeira, ele fala em inamovibilidade na segunda, você já conhece isso aí das aulas de constitucional, e a terceira fala em irredutibilidade do quê? De subsídio, certo? Então, também vale para a magistratura, artigo 95 da Constituição, e vale também para os integrantes do Ministério Público, artigo 128, parágrafo 5º da mesma Constituição. Tá? Então vale para a magistratura, artigo 95, vale para o Ministério Público, artigo 128, parágrafo 5º. Ok. E acabaram por aí os destinatários desse sistema de remuneração? Não. A Constituição estendeu esse sistema para carreiras policiais. Isso vai interessar aí para vocês. No artigo 144, no seu parágrafo 9º. Então, 144, parágrafo 9º da Constituição, vai lá, ela e diz que a remuneração dos servidores policiais, integrantes dos órgãos relacionados nesse artigo, será fixada na forma do artigo 39, o parágrafo 4º da Constituição. Certo? Bom, então, dentro desse contexto aqui, não é, no parágrafo 4º, fala em policiais civis, dirigidas por delegados de polícia, de carreira e etc, etc. Então, também os integrantes de carreiras policiais serão remunerados
através de subsídio. Aqui, ou até aqui, em termos de destinatários, a Constituição falou em obrigatoriedade, serão remunerados dessa forma. Legal. Agora, no artigo 39, no seu parágrafo 8º, então, 39, no seu parágrafo 8º, vai a Constituição e agora não em caráter obrigatório, imperativo, mas em caráter facultativo, ela diz que esta remuneração poderá ser aplicada aos servidores organizados em carreiras. Poderá agora, não é uma obrigatoriedade, apenas uma faculdade. Poderá ser estendida para os servidores organizados em carreiras. Muito bem, então trabalhamos com o primeiro sistema de remuneração. Nós vimos o que é o subsídio e vimos também a quem se destinam essas regras relacionadas ao subsídio. Tá? Artigo 39, parágrafo 4º, eu repito, membros de poder, detentores de mandato eletivo, ministros de Estado, secretários estaduais e municipais, para os integrantes de carreiras policiais, na forma do artigo 144, parágrafo 9º, e facultativamente para os servidores organizados em carreiras. Bom, agora, mesmo percurso a gente vai fazer em relação ao sistema denominado vencimentos, que se baseia no conceito de vencimentos no plural. Bom, o que é que significa a expressão vencimentos no plural? Então aqui ela envolve o vencimento no singular, que é o salário base do servidor. Então envolve o vencimento no singular, que é o salário base do servidor, acrescido das vantagens que ele vai percebendo ao longo do tempo. Então, é o vencimento ou salário base do servidor, acrescido das vantagens que ele vai percebendo ao longo do tempo. Muito bem. Vantagens que, como a gente vai ver mais tarde, poderão ou não se incorporar à remuneração final do servidor. Vai depender da natureza da vantagem, tá? Pois bem, dá para perceber então que a característica comum ao sistema de vencimentos, ao contrário do sistema de subsídio, é a percepção de vantagens, certo? Quem é remunerado por subsídio não pode cogitar de percepção de vantagem alguma, vocês acabaram de ver isso, e quem é remunerado através de vencimentos no plural tem esta possibilidade, certo? Bom, e aqui, né, vai ser um detalhe que vai se apresentar como super importante para a gente, porque a somatória, se você quiser já fazer um registro imediato, a somatória do vencimento com as vantagens que o servidor for adquirindo ao longo do tempo, não poderá ultrapassar o teto de remuneração dentro da administração pública. Tá? Eu repito, isso vai voltar daqui a pouquinho, né, daqui a alguns minutos, mas já antecipo, as vantagens que o servidor remunerado por esse sistema vai adquirindo ao longo do tempo, essas vantagens têm que estar incluídas no teto de remuneração, tá? Vencimento, salário mais vantagens, não poderá essa soma ultrapassar o teto de remuneração dentro da administração pública, tá? Mais explicações virão logo em seguida, ok? Agora, quais são os destinatários desse sistema de vencimentos no plural? Eu diria que os destinatários representam a maioria esmagadora dos servidores, né? Então eu diria o seguinte, são destinatários desse sistema todos aqueles
que não têm expressa previsão constitucional para serem remunerados por subsídio. Pronto, tá? Então, são destinatários deste sistema de remuneração todos os servidores, e representa isso a sua maioria esmagadora, todos aqueles que não têm previsão expressa para serem remunerados por subsídio. Tá? Então, todos aqueles que não tiverem previsão expressa dentro da Constituição para serem remunerados por subsídio. Então, para fecharmos esse assunto aqui, eu diria o seguinte: para você poder apurar os destinatários de cada um dos dois sistemas de remuneração, para subsídio o critério é o expresso. Só aquelas poucas carreiras que tiverem expressa previsão constitucional. E o critério de vencimentos é o critério residual, ou seja, resíduo, o que sobra. Todos aqueles que não tiverem previsão expressa para serem remunerados assim, então serão remunerados através do sistema de vencimentos, que prevê, como vocês já notaram, a percepção de vantagens. Ok? Bom, nesse sentido aqui, identificados os dois sistemas, só uma palavrinha a mais para você não perder questão à toa por conta de rótulo, tá? Essa expressão vencimentos, que indica o total daquilo que o servidor recebe, salário e mais vantagens, ela é utilizada pela Constituição de forma alternada, ou como vencimentos, ou como remuneração. Então, remuneração ou vencimentos são expressões sinônimas que indicam a totalidade do que o servidor recebe em termos financeiros, tá? Indicam a totalidade do que o servidor recebe em termos financeiros. Inclusive, ao nível infraconstitucional, ao nível do Estatuto dos Servidores, vocês vão ver que remuneração é o nome que se dá para a totalidade do que o servidor recebe. Mas, ao nível constitucional, ora vem a expressão vencimentos, ora vem a expressão remuneração. Tá? Bom, com esses detalhes aqui trabalhados, então agora mostrar para vocês, e acho que também, sem que isso represente grandes novidades, que não importa por qual dos dois sistemas aqui, existe um teto de remuneração dentro da administração pública. Tá? Então não importa, repito, por qual sistema o servidor esteja sendo remunerado, ele enfrenta, diferente daqueles que atuam na iniciativa privada, ele enfrenta um teto de remuneração. E esse teto de remuneração, ele está previsto no artigo 37, no inciso 11 da Constituição. E esse teto aponta para o que ganham os ministros do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, já disse, vocês já sabem disso, não custa repetir, dentro da administração, ninguém poderá receber além daquilo que percebem os ministros do STF. Ninguém, certo? Nem presidente, nem senadores, governadores, prefeitos, deputados, vereadores, ninguém, certo? Bom, e o que os ministros do STF ganham hoje gira em torno de R$27 mil. Juntando aqui, para efeito do concurso, que é o que interessa para vocês, né? Então, ninguém poderá, dentro da administração, perceber além de R$27 mil, né? Ainda que na prática, né, a teoria seja desmentida com enorme frequência, né? Para efeito aí do exame, este é o teto aqui. Bom, agora, quem se submete a esse teto? Quais os destinatários desse teto? Bom, a Constituição,
ela poderia simplesmente ter dito que surgem como destinatários desse teto todos aqueles que se encontram dentro da administração. Ela não teria errado, certo? E nas 4 esferas de governo. Mas, para evitar interpretações criativas, né, a Constituição resolveu detalhar, no inciso 11 do artigo 37, quais os destinatários desse teto. Então, vamos comentar, e a redação do inciso 11 é enorme por causa disso, mas vamos comentar item por item desse inciso 11, para que a gente veja consequências importantes. Então ela começa dizendo que são destinatários desse teto aqueles que recebem remuneração ou subsídio. Tá? Então, os que recebem remuneração ou subsídio. Então, percebam qual a mensagem aqui. A Constituição diz, para mim, pouco importa saber a qual sistema de remuneração você está filiado, você está subordinado, você é servidor público. Pouco importa para mim saber se você recebe remuneração em parcela única, sem vantagens, ou se você recebe vantagens, o seu teto é esse daí, o que ganham os ministros do Supremo Tribunal Federal. Bom, na sequência do inciso 11, ela diz que se submetem ao teto aqueles que titularizam cargos, empregos, funções dentro da administração pública. Então, os que recebem cargos, empregos, funções dentro da administração. Então, vejam, qual é a ideia aqui? Agora, vai a Constituição e diz, olha, para mim, pouco importa saber debaixo de qual regime profissional você se encontra. Se é o regime estatutário, se é o regime seletista, cargos, empregos, pouco importa para mim. O seu teto é o que aparece aí no artigo 37.11. Então, até aqui, pouco importa saber sistema de remuneração ao qual o servidor esteja submetido e pouco importa saber aqui a qual regime profissional ele esteja vinculado. O teto é o mesmo, o que ganham os ministros do STF. Bom, na sequência, a Constituição diz que este teto aqui, ele vai se aplicar também para aqueles que se encontram na administração direta, nas autarquias e nas fundações. Então, se aplica também para aqueles que se encontram na administração direta, nas autarquias e fundações. Bom, agora a gente precisa tomar cuidado aqui. Por quê? Se a Constituição diz que o teto se aplica para aqueles que estão na administração direta, nas autarquias e fundações, por aquilo que vocês já conhecem de aulas anteriores, vem a pergunta. Ficou aqui alguém de fora? Ficou. Quem ficou de fora? Empresa pública, sociedade de economia mista. Tá? Então, aqueles que se encontram lotados em empresas públicas, em sociedades de economia mista, ficaram de fora desta previsão. Agora, alguém poderia perguntar, isso significa então que quem está numa empresa pública, numa sociedade de economia mista, poderá receber além do teto? Bom, por aquilo que a gente viu aqui, sim. Mas, um detalhe interessante. Se a empresa pública e a sociedade de economia mista não apareceram aqui no artigo 37.11, será que existe algum dispositivo constitucional específico a trabalhar com elas em relação a essa história do teto? Existe. Né?
é o artigo 37, o parágrafo 9º da Constituição. Então, 37, o parágrafo 9º do texto constitucional. Ora, o que é que diz esse artigo 37, o parágrafo 9º? Então ele vai lá e diz que o disposto no artigo 37.11, que é exatamente o que a gente está vendo, aplica-se a empresas públicas e sociedades de economia mista. Tá? Então que o disposto no artigo 37, inciso 11, aplica-se a empresas públicas e sociedades de economia mista. Bom, se o parágrafo 9º parasse aqui, alguém poderia perguntar, não estou entendendo. Para que a Constituição abre um artigo em particular para dizer que o que está no artigo 37.11 também se aplica para empresa pública e sociedade de economia mista? Era muito mais fácil não ter esse parágrafo 9º e, na redação do inciso 11 que a gente está analisando, ter colocado que o teto se aplica para a administração direta e indireta. Ponto. Era muito mais fácil. E quem está pensando assim, por aquilo que a gente viu até agora, estaria coberto de razão. O problema é que o parágrafo 9º não parou aí. Ele vai dizer para que tipo de empresa pública e sociedade mista não se aplica o teto do inciso 11 do artigo 37. Ou vai dizer a qual se aplica e quais ficaram de fora. Então, lá no parágrafo 9º, está dito que o teto do inciso 11 se aplica a empresas públicas e sociedades mistas. Vamos reproduzir literalmente a redação, que recebem recursos públicos. Então, que recebem recursos públicos para pagamento de despesas de pessoal e de custeio em geral. Então, repito, o teto do artigo 37.11 se aplica para empresas públicas, sociedades de economia mista, que recebam recursos públicos para pagamento de despesas com pessoal e de custeio em geral. Para essas, o teto vai se aplicar. Bom, explicação desse parágrafo 9º. Para empresas públicas e sociedades de economia mista que dependam de verbas do orçamento para pagamento das suas contas, ou para pagamento de pessoal, ou as contas em geral, como estas dependem de verbas orçamentárias, estas terão como teto o artigo 37.11, ou seja, os servidores dessas empresas públicas, dessas sociedades de economia mista, não poderão pagar para os seus servidores acima do teto do artigo 37.11. Por que não poderão pagar além? Porque são totalmente dependentes de verbas do orçamento para que possam pagar as suas contas, certo? Se são dependentes de verbas do orçamento, então o seu limite é o teto previsto no inciso 11 do artigo 37. Muito bem. Raciocinando a contrário, qual a conclusão que a gente chega aqui? Existe um tipo de empresa pública, um tipo de sociedade de economia mista que poderá pagar para os seus servidores acima do teto. Que tipo de empresa pública e sociedade mista será esse daí? Aquela empresa, aquela sociedade que só acrescentar um não na frente, que não dependam de verbas do orçamento para o pagamento das suas contas. Ou seja, com aquilo que conseguem arrecadar com as suas atividades, são autossuficientes. Certo? Então, se com aquilo que arrecadam com as suas atividades, elas são autossuficientes, não dependem de verbas do orçamento para pagamento das suas contas, então, como consequência imediata, poderão pagar para o seu pessoal acima deste teto de remuneração. Tá? A gente não vai dar como exemplo absoluto, mas até o exemplo até poderia, ainda que a gente não tenha acesso a números. Vejam, pegar como exemplo a Petrobras.
A Petrobras é uma sociedade de economia mista e sociedade de economia mista responsável hoje, em larga escala, pela situação que o país tem de relativa independência em relação ao mercado internacional no setor de petróleo. Há alguns anos atrás, alguém respirava de forma diferente lá no exterior e já tínhamos reflexos imediatos no preço do barril do petróleo aqui no Brasil, no preço do litro de combustível. Hoje, o Brasil adquiriu uma certa independência em relação ao mercado externo. Logo, e a grande responsável sendo a Petrobras, se ela é superavitária, se ela não depende de verbas do orçamento para poder pagar as suas contas, na hipótese de que seja assim, ela não se submete a esse teto de remuneração. Certo? Bom, a gente poderia especular também um outro exemplo envolvendo o tal do BNDES, do qual a gente sempre ouve falar tanto, O BNDES é uma empresa pública, é o banco que trabalha com a área social, mas é uma empresa pública que fomenta, incrementa, alimenta projetos de natureza social. O BNDES faz empréstimos para muitos projetos de natureza social e parte-se do pressuposto de que, recebendo uma tremenda verba para isso, que o BNDES seja autossuficiente. Se eu estou trabalhando na hipótese, poderá pagar para os seus servidores acima do teto previsto no artigo 3711. Bom, deve ter realmente aí muita verba, deve ser autossuficiente, porque financia até projetos no mínimo estranhos, como a gente sempre brinca aqui, brinca não, é sério, está emprestando a preços subsidiados ali verba para a construção do estádio do Corinthians. É um projeto social. Ok, se for desse jeito, então, vejam as circunstâncias que a gente pode ter aqui, porque a verba que o Corinthians está recebendo para construir o estádio vem do BNDES e da Caixa Econômica Federal, fundamentalmente através dessas duas instituições. Então, fechando esse item aqui, também se aplica o teto para a administração direta, para autarquias, para fundações e para empresas públicas e sociedades de economia mista que sejam dependentes de verbas orçamentárias para o pagamento das suas contas. Ficou de fora, numa interpretação a contrário do artigo 37, o parágrafo 9º, a empresa pública e a sociedade mista que não dependam de verbas do orçamento para pagamento de contas de pessoal e de custeio em geral, ou seja, aquelas que sejam autossuficientes, ok? Bom, na sequência, voltamos lá para o artigo 3711, vai a Constituição e diz que aplica-se também o teto para, eu vou sintetizar aqui, para as 4 esferas de governo. Então, para as 4 esferas de governo. Ou seja, o teto se aplica para a esfera federal, estadual, municipal e distrital. Para as 4 esferas de governo, federal, estadual, municipal e distrital. Até porque, convenhamos, não teria o menor sentido que o teto se aplique só para a área federal, estados e municípios pudessem pagar para os seus servidores muito acima desse teto. Não faria o menor sentido. Bom, vamos lá na sequência. Ela diz que o teto também se aplica para os detentores de mandato eletivo. Então, para os detentores de mandato eletivo. E aqui, convenhamos, foi bem a Constituição, porque não fosse essa a previsão dela, então teria aberta uma válvula de escape super perigosa, porque, percebam, até aqui ela só tinha dito que o teto se aplica para quem titulariza cargo, emprego e função dentro da administração pública.
regime estatutário, regime seletista, mas quem titulariza mandatos, os agentes políticos estavam fora. Então, agora estão dentro. Né? Então, parlamentares em geral, governadores, prefeitos, presidente da República estão incluídos aí. Ok, mas mesmo entre os agentes políticos, tinha faltado alguém aí. E aí a Constituição, na sequência, diz que também o teto se aplica para todos os demais agentes políticos. Né? Então, para aqueles que não titularizam mandato eletivo. Né? Então, ela diz aqui, para os demais agentes políticos. Ora, quando ela faz referência aos demais agentes políticos, óbvio, quem ela incluiu aqui? Aqueles que, sendo agentes políticos, não titularizam mandato eletivo. Titularizam mandato, mas não mandato eletivo. Sei. E aqui, quem nós vamos encontrar? Ministros de Estado, secretários de Estado, tá? Titularizam mandatos, mas não mandato de caráter eletivo. Então, ministros de Estado, secretários estaduais e municipais. Bom, até aqui, né, ela pegou muita gente. Né? Agora, na sequência, a Constituição diz que essa proibição aqui de remuneração além do teto também se aplica para aqueles que recebem proventos. Tá? Então, o teto de remuneração também vai se aplicar para aqueles que recebem proventos. E aí alguém vai poder perguntar, e o que é que significa essa expressão provento? Então, vamos lá. Provento é o nome que se dá para a remuneração do aposentado. Então, provento é o nome que se dá para a remuneração do aposentado. Então, quando alguém falar para você em provento de aposentadoria, choveu no molhado. Porque se é provento, tem que ser de aposentadoria. Então, agora a Constituição mostra que este teto, que se aplica para todos aqueles que se encontram em atividade, que esse teto também se aplica para aqueles que já se aposentaram. Não teria o menor sentido que o teto não fosse o mesmo aqui. Tá certo? Bom, na sequência, ela vem e estende também o teto para os pensionistas. Bem, quando se fala em pensionistas, alguém poderia perguntar, ué, mas pensionista pode não ser gente que esteja dentro da administração. É verdade. E mesmo assim o teto se aplica para quem está fora da administração? Nesse caso sim. E nesse caso sim, por quê? Porque ainda que a pessoa, o destinatário da pensão, possa não estar dentro da administração, está recebendo verba pública. A pensão é verba pública. E neste caso, o objetivo da Constituição foi o de fechar as torneiras dos cofres públicos. Então, por isso que os pensionistas também foram incluídos neste teto aqui. Legal? Bom, e a última referência, aliás, a penúltima, né? Referência que a Constituição faz aqui, é no sentido de que o teto também se aplica para aquelas hipóteses de acumulação. Então, o teto também vai se aplicar para as hipóteses de acumulação. Isso vocês já sabiam. Por quê? No início da aula de hoje, nós trabalhamos com o tema de acumulação, não foi? E nós vimos quais eram os dois pré-requisitos para que alguém possa cogitar de acumulação dentro da administração. Os dois pré-requisitos, compatibilidade de horários, e vejam, quiser fazer a referência aqui de novo, vejam a previsão
do artigo 37, o inciso 16 da Constituição. Esse artigo 37, o inciso 16, ele diz que o resultado da acumulação não pode ultrapassar o disposto no artigo 37.11, ou seja, o teto de remuneração que a gente está vendo agora aqui, certo? Então, quem acumula dentro da administração também fica sujeito a esse teto, não pode ultrapassar esse teto, tá? Bom, e para fechar essa enorme lista aí do artigo 37.11, talvez o aspecto mais importante, né, e que foi introduzido não na redação originária, mas através de emenda constitucional. Tá? E eu já fiz referência a isso há poucos minutos e disse, daqui a pouquinho a gente volta. O momento chegou. Né? A Constituição diz que neste teto deverão estar incluídas todas as vantagens percebidas pelo servidor. Então, neste teto deverão estar incluídas todas as vantagens percebidas pelo servidor. Legal. E alguém poderia perguntar, tá, e quais vantagens estarão incluídas no teto? Todas, a Constituição diz, as de natureza pessoal e as de qualquer outra natureza. Então, as de natureza pessoal e as de qualquer outra natureza deverão estar incluídas no teto. Bom, essa história, incluindo as vantagens no teto, ela vem desde a emenda constitucional número 41 de 2003. Então nós estamos falando em 9 anos, né? Então desde a emenda 41 de 2003, as vantagens devem estar incluídas no teto. Bom, para entender por que a Constituição incluiu as vantagens no teto, porque antes da emenda 41, o Supremo tinha até uma posição de que as vantagens devem estar excluídas do teto. E agora tem que estar dentro dele. Com que objetivo a Constituição incluiu essa história de vantagens no teto? Com o objetivo, segundo consta, de diminuir algumas anormalidades, algumas anomalias que até então se verificavam. Então, vejam a situação anterior à emenda 41 em 2003. Então, o teto, o que ganham os ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, vamos lá, arredondar, R$27 mil. Tá. O que é que a gente tinha antes? Um servidor A. Um servidor estadual. Ganhando um salário, portanto, um vencimento de, sei lá, R$20 mil. E, ganhando o salário de R$20 mil, estava ganhando abaixo do teto, remuneração legítima, remuneração constitucional. Ocorre que esse indivíduo aqui, esse servidor, ele, com o passar do tempo, conquistou vantagens que se incorporaram à sua remuneração. E essas vantagens acrescem ao salário mais, por hipótese, R$10 mil. E daí? Daí que este servidor A percebe uma remuneração total de R$30 mil. Agora, acima do teto. E a Constituição proibiu. Por isso que ela colocou que as vantagens de qualquer natureza, as de natureza pessoal e as demais, devem estar incluídas no teto de remuneração. Legal. E quando isso foi introduzido pela emenda 41, muita gente se desesperou, né? E agora? Vai ter que reduzir a remuneração. E outros disseram, eu não estou
minimamente preocupado com isso. Mas não está por quê? Você não é servidor? Eu sou. E por quê? Não me atinge essa alteração. Por que não? Disseram. Porque ela veio por emenda constitucional. E daí? Emenda constitucional, vocês já sabem das aulas de direito constitucional, a emenda ela tem limites para que possa ser editada. Né? No artigo 60, no parágrafo 4º, a Constituição trabalha com os limites para a aprovação de emendas constitucionais. Lá está dito que nenhuma proposta de emenda, né, tendente a abolir uma das matérias ali previstas, será sequer objeto de deliberação. E são as chamadas cláusulas pétreas, né? Então não será objeto de deliberação, 60 parágrafo 4º, as propostas de emenda tendentes a abolir, e o inciso 4 fala em direitos e garantias individuais. Né? E entre os direitos e garantias individuais, a gente encontra no artigo 5º, no inciso 36, a proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e ainda à coisa julgada. Né? É o princípio da segurança das relações jurídicas. A lei não poderá atingir o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Aliás, a gente sabe que a lei, uma vez aprovada, só pode retroagir se for para beneficiar. Né? Então é o princípio da irretroatividade da lei. Muito bem. Diante dessas observações aqui, por isso é que muita gente, ainda hoje, continua recebendo acima do teto. Por quê? Disseram, quando a emenda 41 veio, incluindo as vantagens no teto, eu já tinha direito adquirido a essas vantagens. Logo, essas vantagens não me poderão ser retiradas, né, e eu não poderei suprimi-las, tendo em vista a questão relacionada ao teto de remuneração. Então, guardem esse detalhe das vantagens, porque ele cai muito em concurso, aí, principalmente em teste de múltipla escolha. Porque aí o examinador quer saber, as vantagens estão incluídas no teto, estão excluídas do teto, e é importante, porque, vocês viram, né, explícito, escancarado na Constituição, as vantagens estão incluídas no teto. Quais vantagens? Vantagens de qualquer natureza, de caráter pessoal e todas as demais. E quando a emenda 41 veio, estabelecendo assim, mudou a orientação predominante lá no Supremo, que era pela exclusão das vantagens do teto. Ok? Bom, nesse sentido aqui, para a gente fechar os comentários sobre o artigo 37, o inciso 11 da Constituição, fica faltando ainda mais um pedaço. Por quê? Na parte final do inciso 11 do artigo 37, a Constituição resolveu criar subtetos de remuneração. Então, parte final do artigo 37, o inciso 11, a Constituição criou subtetos ao nível estadual e municipal. Bom, primeiro, com que objetivo foram criados esses subtetos ao nível estadual e municipal? De novo, com o objetivo de regular as despesas públicas com remuneração de servidores. Ou seja, fechar as torneiras dos cofres públicos com remuneração de servidores. Por quê? Porque existiam também situações anômalas antes que essa história dos subtetos fossem criadas. Né? Que situações? Então, imaginem de novo aqui. Né? Ou antes de imaginar, eu vou mostrar para vocês que subtetos são esses, depois a gente dá os exemplos. Tá? Então vamos lá. Ao nível estadual, foram criados 3 subtetos. Quais? Vamos lá. Primeiro, o servidor estadual que esteja no poder
executivo. Então, primeiro subteto estadual. O servidor estadual que esteja no poder executivo não poderá receber mais do que ganha o governador do estado. Então, o servidor estadual que esteja no poder executivo não poderá receber mais do que o governador do estado. Primeiro subteto. O segundo, se o servidor estadual estiver no legislativo, não poderá ganhar mais do que um deputado estadual. Então, se estiver localizado no legislativo, não poderá receber mais do que um deputado estadual. E o terceiro subteto, se o servidor estadual estiver no judiciário, então se o servidor estadual estiver no judiciário, não poderá receber mais do que um desembargador do Tribunal de Justiça. Tá? Então, se estiver localizado no Poder Judiciário, não poderá receber mais do que um desembargador do Tribunal de Justiça. Tá? Então, 3 subtetos: o que ganha o governador, o que ganha um deputado estadual e o que ganha um desembargador do Tribunal de Justiça. Tá? São estas as situações ao nível estadual. E ao nível municipal, subteto único. Qual? Servidor não poderá receber mais do que o prefeito. Tá? Então, ao nível municipal, servidor não poderá receber mais do que o prefeito. Ok? Bom, então, repito. Você já conhece os subtetos, são 4. Né? Governador, deputado estadual, desembargador e ao nível municipal o prefeito. O objetivo de fixação dos subtetos, você sabe também qual foi, ou seja, o de regular a questão financeira ao nível estadual e municipal. Né? Porque vejam, sem esses subtetos, olha a situação que existia antes. Então, de novo, o que ganham os ministros do STF? R$27 mil. Sem os subtetos, qualquer servidor estadual ou municipal teria qual limite de remuneração? R$27 mil. Era essa a ideia, certo? Então, um servidor de um município do porte de São Paulo poderia receber até R$27 mil. E o servidor do município de Borá, 1.000 habitantes, também R$27 mil. E isso comprometia em larga escala, né, as finanças, principalmente de muitos municípios pequenos. Agora, imagine vocês, né, a situação então que existia. Um servidor A municipal, ganhando, R$25 mil. Esse servidor A municipal ganhava de forma legítima, abaixo do teto. Problema é que o prefeito deste município em que o A é servidor recebe R$15 mil de remuneração. Então, esse servidor A municipal ganhava abaixo do teto, mas acima do mandatário maior do município onde ele se encontra. Qual era a justificativa usada? É que o prefeito chegou agora, eu sou servidor há 30 anos, a carreira a que eu pertenço prevê que a cada ano trabalhado o servidor tem direito a perceber um anuênio, que é o nome de uma vantagem. Faça as contas, eu sou servidor há 30 anos, já consegui acumular 30 anuênios. Bom, isso era possível até a mudança por emenda constitucional, criando subtetos. Agora, isso
não poderá mais acontecer, porque o teto do servidor municipal é o que ganha o prefeito. Certo? Bom, dentro desse contexto aqui, então, fechada a redação do artigo 3711, vimos os destinatários do teto de remuneração, trabalhamos aí com os subtetos também. Agora, mostrar para vocês que, em termos de remuneração ainda, a Constituição, no artigo 37, o inciso 10, ela estabeleceu que os servidores terão direito a uma revisão na sua remuneração. Então, artigo 37, o inciso 10, diz que os servidores terão direito a uma revisão na sua remuneração. Tá? E diz mais, qual o perfil dessa revisão na remuneração? Diz que a revisão tem que ser anual, geral, na mesma data e sem distinção de índices. Anual, geral, na mesma data e sem distinção de índices. E olha, essa previsão constitucional, ela se encontra no artigo 3710, mas com a redação dada pela emenda constitucional número 19 de 98. Isso significa que, pela Constituição, desde 98, servidores têm direito a uma revisão na sua remuneração, revisão que deve guardar esse perfil anual, geral, na mesma data e sem distinção de índices. Bom, quando se diz que a revisão tem que ser anual, qual é a ideia? Alguém vai dizer, tá de brincadeira, né? A cada ano. Verdade, é a cada ano, anual, a cada 12 meses. Quando diz que essa revisão tem que ser geral, qual é a ideia? Não se trata de uma revisão pontual para atender esta ou aquela categoria de servidores. Não, tem que ser uma revisão geral, apanhando a todos. Tá. Quando diz que esta revisão tem que ser na mesma data, qual é a ideia? Na mesma data, não tenho nada para acrescentar aqui, certo? Data única, né? E quando diz que tem que ser sem distinção de índices, é que o índice tem que ser o mesmo para todos. Alguém vai dizer, pô, mas isso está claro. E, a propósito, desde quando é assim? Desde 98. Desde a emenda 19 de 98, é só olhar embaixo do artigo 3710. E, a propósito, alguém dirá, quer dizer que de 98 para 99 tinha que ter tido já uma revisão na remuneração? É. E houve? Não. De 99 para 2000? Não. De 2000 para 2001? Não. Aí o pessoal se aborreceu. Por quê? É um caso típico, clássico, em que você tem um direito previsto na Constituição, um direito a uma revisão na remuneração com esse perfil, e que o direito, na forma do inciso 10, ele depende de lei regulamentadora que não tinha vindo até aquele instante. Então, vocês sabem que a Constituição ela prevê instrumentos para combater omissões praticadas pelo poder público. Né? Ok. Né? E a gente tem a ADIM por omissão, tem o mandado de injunção. Alguém poderá dizer, já sei. Já sabe o quê? Não entraram com ação nenhuma para combater esta omissão do poder público, que não editou lei para regulamentar essa revisão na remuneração dos servidores. Cerrou. Por quê? Propuseram uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Propuseram? Aonde? Lá no Supremo. Ah, então já sei o quê? A ação foi derrotada. Ela não foi acolhida. Por quê? Porque eu sou servidor há muito tempo e não tenho visto revisão na minha remuneração. Cerrou de novo. Porque o Supremo acolheu a ação. Ele entendeu que existia, nesse caso,
uma omissão inconstitucional. E como a gente está trabalhando com a remuneração de servidor, a omissão seria da Presidência da República, porque é o Executivo quem tem legitimidade para propor lei acerca de aumento, variação de remuneração de servidor público. Pois bem, o Supremo, ele acolheu a ação proposta, entendeu que existia uma omissão inconstitucional. E daí? Daí nada. Por quê? Das suas aulas de constitucional, vocês já sabem disso, quando o STF ele acolhe uma ADIM por omissão, no máximo, que efeito ele vai dar para essa decisão? Ele vai dar ciência ao poder omisso sobre a existência de uma inconstitucionalidade. Ponto. Só vai dar ciência ao poder omisso. Vocês vão encontrar isso no artigo 103 da Constituição. Desculpe, se o poder omisso não fizer nada, o que é que o STF poderá fazer? Literalmente nada. Foi este o limite que a Constituição colocou. O STF, em respeito ao princípio da separação entre os poderes, poderá, no máximo, dar ciência, no caso ao Executivo, de que ele está em mora, de que ele deveria editar uma lei e ainda não o fez. Mas se o Executivo não cumprir, não editar a lei, o Supremo não poderá ir além disso em relação ao princípio da separação entre os poderes. Agora, se você olhar embaixo do inciso 10 do artigo 37, você vai verificar que em 2001 foi editada uma lei, depois de toda essa encrenca. E qual o problema? Se você não sentiu, você como servidor, não sentiu nenhuma alteração significativa. O problema é que a Constituição diz que quando a lei viesse, ela deveria fixar um índice de remuneração, mas ela não disse qual. Se vem uma lei fixa um índice de 0,00000,001, pronto, o índice está dado. Então, este é o grande problema que existe em relação a esse tema aí. Legal? Bom, e agora, para a gente fechar a história envolvendo a remuneração, um último comentário em relação ao problema da redução desta remuneração. É ou não é possível se cogitar na redução na remuneração dos servidores? Então, no inciso 15 do artigo 37, então artigo 37, o inciso 15, a Constituição cria regra geral e ela trabalha também com exceções. Então, cria a regra geral e também exceções. Como regra geral, então ela diz que a remuneração do servidor, ela é irredutível. Então, como regra geral, remuneração do servidor, ela é irredutível. Ok. E, excepcionalmente, diz ela que a remuneração poderá ser reduzida. Então, excepcionalmente, a remuneração poderá ser reduzida quando ela estiver sendo percebida em desacordo com a Constituição. Então, excepcionalmente, poderá a remuneração ser reduzida quando ela estiver sendo percebida em desacordo com a Constituição. Ok. E a propósito, e em que circunstâncias essa remuneração estará sendo percebida em desacordo com a Constituição? Quando ela estiver sendo recebida acima do teto, é a primeira possibilidade. Então, quando estiver sendo recebida acima do teto, ou quando ela estiver sendo percebida acima de um dos subtetos que você já conhece, subtetos ao nível estadual ou municipal. Então, quando estiver sendo percebida acima do teto, ou quando estiver sendo percebida acima de um dos subtetos,
fixados ao nível estadual ou municipal. Nestes casos, excepcionalmente, a remuneração poderá ser reduzida sem que se possa cogitar de direitos adquiridos. Ok? Bom, e ainda, sobre essa história de redução de remuneração, ainda dizer para vocês o seguinte: a remuneração do servidor é verba alimentar, verba de natureza alimentar. Sendo verba de natureza alimentar, como regra geral, não poderão incidir sobre ela figuras como arresto, sequestro ou penhora. Tá? Então, repito, tendo a remuneração do servidor uma natureza alimentar, como regra geral, não poderão incidir sobre ela figuras como arresto, sequestro ou penhora. Não poderá. Tá? Agora, também uma exceção aparece. Qual? Aquela em que a dívida que o servidor tenha, junto a terceiros, também tenha uma natureza alimentar. Certo? Então, a única exceção onde se permite a incidência de arresto, sequestro ou penhora sobre a remuneração do servidor é aquela em que ele também tem uma dívida com terceiros, uma dívida de natureza alimentar. Então, se ele, por hipótese, tiver que pagar pensão, então o valor dessa pensão, sim, excepcionalmente, poderá incidir sobre a remuneração do servidor, por se tratar também de dívida de natureza alimentar. Ok? Bom, sobre remuneração dos servidores, pelo menos ao nível constitucional, eram essas as informações importantes que tinha para passar para vocês. E para a gente fechar o nosso encontro de hoje, então, queria pelo menos ali estabelecer alguns comentários sobre a questão dos servidores, mas em particular sobre o direito constitucional de greve atribuído a eles. Tá? Então aqui, direito de greve. Bom, pela primeira vez, uma Constituição, ela atribui a possibilidade do servidor de exercer o direito de greve. E fez isso no artigo 37, o inciso 7, não é? E em que termos? Então, se você não tiver com a Constituição aí, anote. A Constituição assegura pela primeira vez o direito de greve, dizendo que ele será exercido nos termos e limites fixados em lei específica. Tá? Então, a Constituição assegura o direito de greve, estabelecendo que ele será exercido nos termos e limites fixados em lei específica. Então percebam um grande avanço em relação aos servidores, porque sabemos nós todos aqui que é exatamente através de deflagração de movimento grevista que os empregados conseguem um importante instrumento de pressão sobre os empregadores. Tá? E sempre foi assim na iniciativa privada. Mas no serviço público não era possível. Então, um avanço, uma das principais conquistas sociais que os servidores conseguiram lá na Constituição de 88. Mas, cuidado, a Constituição diz aqui que este direito de greve atribuído aos servidores não terá o mesmo perfil do direito de greve exercido pelos trabalhadores da iniciativa privada. Não terá o mesmo perfil. E não terá o mesmo perfil porque ela estabeleceu aqui que esse direito de greve será exercido nos termos e limites fixados em lei específica. Portanto, diz a Constituição que esse direito de greve será objeto de uma legislação própria
para o serviço público, que apresentará um cenário totalmente diferente daquele perfil do direito de greve previsto para os trabalhadores da iniciativa privada. E aqui, sem entrarmos em grandes detalhes técnicos em termos de diferenças, nós temos o seguinte, né? Os trabalhadores da iniciativa privada, em geral, né, não têm nenhum limite para o direito de greve. Ou seja, a greve lá poderá ser total. Sei. E aqui? Bom, aqui é igual, aqui não será igual, né? Deveria não ser igual, por quê? Porque esta matéria, vocês viram aí no inciso 7, ela depende da existência de lei posterior disciplinando a matéria. Depende, tá certo? Bom, e daí? Daí que este direito, que já está previsto desde a Constituição de 88, né? Então já temos aí, né, muito tempo de Constituição em vigor, né? Então estamos falando aí em 24 anos, estamos indo esse ano para 24. Passados 24 anos, a porcaria da lei não veio ainda, regulamentando o direito de greve. Isso obrigou os tribunais trabalhistas a assumirem uma posição em relação ao tema. Né? Sem a lei, a greve pode ser feita no serviço público? Inicialmente disseram que não podia, norma de eficácia limitada. Mudaram o entendimento para que os servidores não ficassem totalmente à mercê do Congresso Nacional, que permaneceu, né, simplesmente omisso até agora. E toda vez que aparece, se ameaça um movimento grevista dentro da administração, aí vem a história outra vez. Puxa, precisamos editar a lei que disciplina o direito de greve no serviço público. Tá, mas o que os tribunais trabalhistas já entenderam, já afirmaram posição greve no serviço público, sim. Greve total, nem pensar. Greve total, nem pensar. Tá certo? Por quê? É o princípio que a gente já viu em aulas anteriores. O princípio da continuidade da prestação de serviços públicos. Tá? Então, o princípio da continuidade da prestação de serviços públicos. Tá? Então, em nome e em respeito a esse princípio, não se pode cogitar de paralisação total de uma atividade dentro da administração pública. Não dá. Ok? Imaginem vocês, greve total nos hospitais. Então, a partir de amanhã, anúncio, os hospitais públicos não atendem mais qualquer tipo de demanda. Nem demanda pouco grave, muito grave, de gravidade máxima, ninguém atende mais nada. Complicado, né? Ou greve total, né, no setor funerário, como a gente teve aqui em São Paulo. Até um tempo atrás, no segundo semestre do ano passado, os servidores do setor funerário aqui do estado, do município, disseram, estamos em greve. Ou seja, a partir de amanhã não enterramos mais ninguém. Ou seja, isso equivaleria a uma lei dizendo, fica proibido a morte, tá? Enquanto o servidor funerário estiver em greve, está proibido a morte, não dá. Né? Ou o que a gente viu há pouco, né? Imagine, greve no setor de segurança pública. Né? Vocês viram, né, no início, nas vésperas do carnaval desse ano, né? Então, policiais militares, né, ameaçando a greve em cidades-chave ali para o turismo brasileiro em matéria de carnaval, em Salvador, no Rio de Janeiro, né? A Polícia Civil entrando em greve por melhoria salarial também em Fortaleza, né? São circunstâncias que a Constituição estabelece. E com um detalhe, né? Ela limita o direito de greve proibindo paralisação total, né? E em relação a servidor militar, a greve está proibida. Né? Então, o servidor civil ainda a greve poderá realizar, ainda que não de forma total. Não pode se chegar à paralisação total do serviço. Agora, no setor militar, a Constituição proibiu o direito de greve. Né? Imaginem vocês, não só
questão da segurança pública, né? Mas greve no transporte coletivo, greve total no transporte coletivo. Se com o transporte a gente já tem o caos, principalmente numa cidade ali do porte de São Paulo, né? Se adapta aí para a sua região, mas imagine a greve total no setor de transporte coletivo. Por isso, eu já disse para vocês, e com isso eu encerro os comentários sobre direito de greve, né? Que os tribunais trabalhistas já fixaram o entendimento segundo o qual a greve total é proibida e quando ela é deflagrada, já se estabelece uma multa diária pelo descumprimento de decisão. Portanto, quando vocês enfrentarem algum tipo de situação, ou uma questão de concurso, um tipo de situação, em que algum líder de um movimento grevista no setor público esteja sendo entrevistado, e ele diga que o movimento foi um grande sucesso, adesão total em relação a ele, vocês já sabem que alguma coisa está errada. Porque se a adesão é total, 100% da categoria paralisada, então a greve deflagrada será uma greve inconstitucional. Certo? Bom, com esses detalhes, então, os comentários sobre o direito de greve também estão encerrados aqui. Para a gente poder fechar a questão relacionada às regras constitucionais sobre servidores, então fica faltando comentários em relação ao regime de aposentadoria tá? E aqui dizer para vocês que nós não vamos trabalhar com regras sobre o sistema geral de previdência. Não. Regras sobre a aposentadoria no setor público. Tá? Então, regras sobre a aposentadoria no setor público. E mais, eu também não vou trabalhar aqui com vocês com relação a números. Negócio muito chato, né? Que também nunca vi cair no exame. Vai ter uma situação só dentro desses comentários sobre regras de aposentadoria, que a gente vai ter que apresentar alguns poucos números, porque a própria Constituição faz isso. Tá? E tem uma grande boa notícia e uma péssima para dar para vocês. Regras sobre a aposentadoria de servidores, todas em um artigo da Constituição. Qual? O artigo 40. Essa é a boa notícia. E a ruim, se vocês derem uma olhada na quantidade de parágrafos que aparece ali no artigo 40, a alegria inicial ela já desaparece, tá? Então, aqui, esse último tema constitucional sobre servidores é o que vai ser objeto da nossa análise a partir do nosso próximo encontro, tá? Boa semana aí para vocês. Até a próxima.